Bom dia, meus queridos irmãos. Uma cara mais alegre, você fica muito sério. Hã? Uma cara mais alegre, você fica muito sério. É um prazer estar aqui com os irmãos, agora pela manhã de domingo, início da semana. Nós temos aqui uma meditação que vamos diretos para ela. Eu sempre peço que faça uma oração e medite também nas palavras. Fazer uma oração antes da meditação para que Deus trabalhe nos nossos corações. Nós vamos começar nossa meditação com a última igreja de Apocalipse. São 7 igrejas. E nós descrevemos as igrejas, como botamos no quadro, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Éfeso representa o período dos profetas, dos apóstolos, que é o início do ministério de Jesus da igreja cristã, que vai do batismo de Jesus, do ano 27, até o ano que morre João, no ano 100. Depois do ano 100, começa a igreja de Esmirna, que é a perseguição do Império Romano pagão, que vai do ano 100 até o ano 323, quando Domingos Constantino ele se converte ao cristianismo e Roma pagã passa a ser Roma cristã. E aí a igreja começa a dar indícios de prostituição, e quando o pontífice chega no poder, sendo empossado por Roma, dando sua base de governo para a Roma religiosa, que agora é a Roma cristã, vai começar um período de 1260 anos, que é profético, aonde está em Daniel 7:25, que é o período que a lei de Deus ela é ferida por transformações, e a igreja cristã se prostitui, e Satanás toma posse dela e demonstra o seu governo durante 1260 anos, que é representado por 1260 dias em Apocalipse 12, versículo 6, que é a mesma profecia de Daniel 7:25, que representa tempos e metade de um tempo. Tempos e metade de um tempo, em Daniel 11:13, mostra que tempo representa ano. E se tempo representa ano, tempo no singular, um ano, tempos representa plural, 2 anos, e a metade de um tempo representa 3 anos e meio proféticos, que vamos chegar a 1260 anos. Porém, o ministério de Jesus Cristo, que foi dado por ele, foi 3 anos e meio literais. Porém, Deus deu para o inimigo se apossar da religiosidade deste mundo e apresentar o seu governo durante 1260 anos, que é períodos de 3 anos e meio profético. Então, se nós formos fazer o cálculo, se os irmãos quiserem fazer,
Um ano no calendário judaico é 360, não tem 365 e mais quebrados, é 360 o ano. E o mês é 30 dias direto, não tem 28, 29, 31, 30. É 30 dias direto o mês, e sempre o início do ano não é em dezembro, é em abril, que chama o mês de Abib. Porém, fazendo esse cálculo de 3 anos e meio profético, pegando cada tempo, ano, 360, nós vamos somar 360 com mais 2 vezes 360, dá 720, com mais meio tempo, que é meio ano, que é 180, que é metade de 360. Então, somando 360, 720, 180, vai dar 1260 dias, que em profecias vai dar anos, que foi justamente a igreja de Tiatira, que ela, com a supremacia papal, começou em 538 e foi até o ano de 1798. Em 538, como nós falamos, o Império Romano deu a sua base para a igreja cristã, que é lá os palácios da Basílica de São Pedro. E ali o governo de Roma passou a ser religioso para as divisões que foram feitas pelo Império Romano. Do Império Romano saiu a divisão na Europa, os 10 países da Europa, que é representado também pelos dedos da estátua, de ferro misturado com barro, representando que teria países fracos, países fortes, porém eles não se uniriam para ter novamente um império, como mostra a história, que houve 4 impérios mundiais, onde Babilônia foi o primeiro, depois que Daniel estava cativo, e ele descreve em Daniel, no livro de Daniel. Depois vem a Medo-Pérsia dominando a Babilônia, depois a Grécia se levantando e dominando a Medo-Pérsia, e Roma dominando a Grécia, que foi o último império mundial, sendo depois dividido, e os países que é representado, os 10 países da Europa, representam o mundo. Quando nós vemos 10 países sendo proferidos em Apocalipse, representa a totalidade do mundo. E nós queremos chegar com essas explicações o período final, que vamos estar na 7ª igreja de Apocalipse, que é Laodiceia. Nós vamos ler a respeito de Laodiceia, que vem na sequência dessas profecias, aonde nós, acompanhando, nós vemos em que tempo que nós estamos na história. Continuando, Tiatira, depois de Tiatira, que é aos 1260 anos, nós vamos entrar em Sardes, que é o período dos reformadores, dos protestantes que começaram a se levantar, que passaram a ser a igreja de Deus, os fiéis do Senhor, que são os protestantes, Martim Lutero, João Hus, João Calvino, Jerônimo e muitos outros. E a igreja de Deus vai sofrer novamente uma outra fase, que é a de Filadélfia,
que é a igreja que antecipa a última igreja, que é Laodiceia. Esse período é um período curto, porque ela precede ao início do juízo, que Laodiceia representa o juízo, a fase de juízo final, que é a fase de expiação, assim como era feita aquelas cerimônias do povo de Israel. O sumo sacerdote entrava uma vez no ano no lugar santíssimo. E no lugar santíssimo representava o sumo sacerdote intercedendo diante de Deus, levando o sangue dos cordeirinhos que eram sacrificados durante todo o ano, para ser expiado diante de Deus a justiça entre o povo de Israel que ficava em volta do santuário com as suas almas contritas, revendo o que eles deveriam lembrar de feitos que não estavam em harmonia com a vontade de Deus, para que Deus aceitasse os sacrifícios que foram feitos para perdão dos pecados. Então, Laodiceia representa o período de juízo que começa em 1844. E a igreja que precede Laodiceia é Filadélfia. E assim, as trombetas eram tocadas no período da expiação do povo de Israel, que antecedia a expiação do povo de Israel, que era em setembro. O dia 1º de setembro era o dia das trombetas, onde era tocada as trombetas, dando o alarme, ou dando o sinal, ou despertando o povo, tocando as trombetas em todo Israel, despertando o povo para o juízo, que seria há 10 dias, depois dessa cerimônia das trombetas. E na história, quando Guilherme Miller começa a estudar as profecias de Daniel, em 1833, quando ele começa a pregar a mensagem de Daniel, porque a Bíblia já tinha sido colocada na mão do povo, e os estudos sobre essas profecias de Daniel e Apocalipse, o qual começa o tempo do fim, aonde a palavra de Deus chega aberta para nós, com o livro completo da Bíblia, com todos os livros escritos, inspirados. Nós vamos ver em Apocalipse 22, versículo 10, que esse livro não chega fechado em nossas mãos, e então Deus estimula muitos homens em várias partes da terra para o estudo das profecias, para a compreensão do livro de Daniel, e Guilherme Miller, juntamente depois com muitos outros evangélicos e protestantes que viviam nos Estados Unidos, que foi um país que se levantou protestando contra a Igreja Católica, não aceitava a Igreja sendo imposta como um líder, impondo o livre-arbítrio de decisão religiosa. Esse país que distribuiu Bíblias, missionários por todo o mundo, começou por Guilherme Miller nos Estados Unidos, em 1833, pregando essa profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado.
então começa o período do juízo, e profeticamente nós temos aqui todas as indicações da Bíblia de toda a Bíblia, como também do livro de Daniel e Apocalipse, aonde começa a contagem desses anos, aonde chega também em 1844, não só no período do fim, que é em 1798, que é o final da igreja de Tiatira, mas também começa a igreja de Filadélfia, que precede o juízo, em 1833, quando tem um sinal também nas estrelas. Pela primeira vez na história, se nós formos conferir na internet, os meteoros caiu do céu nos Estados Unidos e foi como uma chuva de estrelas, representando a profecia de Jesus que as estrelas cairiam, haveria sinal no sol, na lua e nas estrelas. E em 1833, 10 anos antes de 1844, precedendo, simbolizando as trombetas, tocando um alarme que iria começar a igreja de Laodiceia, que é o juízo, que é o último período da história, nós temos Filadélfia, representando o alarme ou a mensagem do início do juízo, que eles confundiram com a volta de Jesus na terra, aonde teve uma grande decepção. Isso é bíblico, não tem como nós sairmos fora destes fatos. E 22 de outubro de 1844, sendo buscado e estudado por alguns astrônomos, descobriram que era também neste dia da expiação, como era no passado, que era todo ano comemorado como o dia da expiação, e caiu em outubro, 22 de outubro de 1854, que era o dia de expiação. Revendo pela NASA, pelas contagens, nós vamos estar no dia da expiação, comemorando o dia da expiação, entrando o dia que começa o juízo final. E o juízo final começa pelos mortos, depois passando para os vivos. Isso está em Apocalipse 11, versículo 18. Eiraram-se as nações, e é chegada a tua ira, e o tempo, quer dizer, o juízo, começando pelos mortos. Então, nós estamos baseados na palavra do Senhor, no que nós falamos, e eu quero enfatizar rapidamente a igreja de Laodiceia, que é o último período da igreja cristã, que é a igreja de Deus na sua fase final. E aí nos mostra esse povo que é levantado em 1844, representando o depósito dos oráculos de Deus. Qual é a situação que eles se achegam, que eles se chegam. Quando fala no povo judeu, que era a igreja de Deus, que é o povo de Israel, é feita uma pergunta em Romanos: qual é a vantagem do judeu em relação aos outros povos? E aí Romanos nos responde que a grande vantagem que eles têm é muito porque eles têm os oráculos de Deus. Por intermédio deles, Deus confiou os oráculos para ser levado para o mundo.
Mas Deus não faz acepção de pessoas na hora da salvação. Não é porque está com os oráculos de Deus na mão que são privilegiados para serem salvos. Na época de Jesus e de João Batista, muitos falavam: eu sou filho de Abraão, nós somos da descendência de Abraão. E Deus falou: se fosse filhos de Abraão, obedeceria às obras de Abraão. E hoje, como nós reconhecemos os adventistas como tendo os oráculos de Deus, levantando os 10 mandamentos e levantando a última profeta da história, que é Ellen White, que foi a maior dos profetas, porque se nós formos olhar os profetas inspirados, não tem nenhum no canon da palavra de Deus que é tão avolumado seus escritos como os escritos de Ellen White. Só o grande conflito quase é a grossura da Bíblia. Então ela escreveu 78 livros, que está traduzido em português, e na história não teve ninguém que escreveu mais do que ela, e ela só tinha 3ª série primária e era deficiente de uma vista. Então Deus pegou o mais fraco para mostrar que é ele, que não é homens. E ela escreveu sobre saúde, escreveu sobre psicologia. Quer ser psicólogo, meu irmão? Mente, caráter e personalidade. É o próprio Deus que vai te pegar e vai te dar aula sobre psicologia. Que é medicina, temos conselhos sobre médicos, temos também o livro Medicina e Salvação, temos Ciência do Bom Viver, que tem também escritos sobre como conservar o nosso corpo com saúde. Então, se quer curar, nós temos as orientações do Espírito de Profecia. Temos sobre nutrição, concordância de alimentos. E nós temos, então, a profeta de Laodiceia. Porém, o povo de Laodiceia, que recebe esses oráculos de Deus, depois de Filadélfia, que foi pregado o juízo, e começa essa igreja de Laodiceia, fala no versículo 14 do capítulo 3, começando: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, e que não és frio e nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. O que quer dizer frio ou quente? Quem está quente está andando em conformidade com toda a vontade de Deus, está quente, está fervoroso. O frio está perdido, ele está frio, ele não vai ser aceito por Deus porque ele está frio, mas ele tem mais probabilidade de se esquentar do que um morno, que não está nem frio nem quente. E ele, por estar morno, ele fica satisfeito pela essa mornidão. E a mornidão representa a mistura do religioso com o profano. O cristão que está com o pé no mundo e o outro na igreja. Ele é religioso, tem as formas, mas não está correspondendo com o que ele conhece. Ele está acreditando, como o povo de Israel acreditava que era filho de Abraão, mas não tinha as obras de Abraão, tinha as obras do mundo. Continuando, meus irmãos, estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras,
que é morno, não é frio nem quente. No verso 16, Deus fala o que vai acontecer com essa liturgia laodiceana. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente. Aí vem aqui a sentença dos que continuarem mornos. Vomitar-te-ei, te rejeitarei, vomitar-te-ei da minha boca. Não vamos acreditar que temos por pai Uri Smith, que temos por mãe Ellen White, que temos por pai Pastor Haskell. Porque se nós não estamos cumprindo com o exemplo deles, não estamos tendo as obras de Abraão, o que adianta ser israelita? O que adianta ser o israelita espiritual? Serei vomitado da boca de Deus. E Deus nos dá conselhos aqui em Laodiceia, no versículo 17, porque tu dizes, eu sou rico, cheio de conhecimentos, cheios de prosperidades materiais, não tenho necessidade de nada, estamos com belas igrejas, belos hospitais, belas escolas, mas está tudo em desconformidade com os escritos que Deus deixou para ser seguido. Não sabes que é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Versículo 18, dá um conselho para a mornidão que os indivíduos dessa igreja estão por serem enganados por Satanás. Versículo 18, aconselho-te que para comprar ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico e tenha vestes brancas, para que te vistas e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja os teus olhos com colírio para enxergar os conselhos de Deus, para praticar os conselhos de Deus, para que possas viver, para que possas ver, entender e viver. Mas nos nossos escritos dos conselhos de Deus, diz que se nós não estivermos em conformidade com os apetites, com a forma de alimentar, nós estaremos com nossa mente embotada e não vamos ter o colírio para poder enxergar. Temos que começar com a reforma de saúde, com as combinações de alimentos para termos a mente desnuviada, para compreendermos os conselhos de Deus para essa última geração. A todos os que eu amo, eu repreendo e castigo. Sede zelosos, portanto, e arrependa-te dos vossos caminhos, para com os aplausos dentro da igreja, para com a irreverência, de forma ajoelhada é sempre a maneira que fala com o soberano do universo, a não ser que eu não possa, a não ser que eu tenha algum problema que eu não possa ajoelhar. Eu não tenho que fazer oração, fazer contato com o céu sentado, em pé. Quem ficou em pé quando orava é aquele orgulhoso judeu que na praça batia no peito, um irreverente, que é citado na palavra de Deus. Eis que eu estou à porta e bato.
Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta e começar a fazer as mudanças, mudar as vestimentas, parar de as mulheres usar calça comprida, parar de se embelezar botando uma máscara, acreditando que está ficando mais bonita com suas pinturas, virei e cearei com ele, e ele comigo, se tem a condição, se entrar em conformidade com a vontade de Deus, colocar suas saias longas até os pés. Quando Ellen White falou que deveria subir a saia, não é subir a saia porque era longa, porque estava arrastando no chão. As saias eram como vestidos de noiva que as mulheres estavam usando. E Deus deu um limite até 23 centímetros do chão. Deu na sua palavra. E esse povo que tinha que dar exemplo está escarnecendo o nome da igreja que Deus levantou para essas últimas horas, que está com os oráculos de Deus. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja de Laodiceia, a igreja adventista, que é a igreja que tem os oráculos de Deus, que tem Ellen White como profeta, como fala a palavra de Deus, a Bíblia, em Apocalipse 12, versículo 17, dando a característica do remanescente que está dentro dessa igreja. Apocalipse 12, versículo 17, e o dragão irou-se contra essa igreja de Laodiceia. Por quê? É porque ela é morna? Não. Ele irou contra ela, mas não perseguiu ela, porque ela estava morna. Mas ele fez guerra. A quem? Aqueles que estão dentro dela. O remanescente que está dentro dela, que é a sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, quer dizer, levanta os 10 mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, como fala em Apocalipse 19, versículo 10, que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus, que o testemunho de Jesus é andar em conformidade com o espírito de profecia para essa última geração, para que demos glória ao Senhor, para que sejamos irrepreensíveis, como está em Apocalipse 14, que fala no versículo 6 e 7, e eu ouvi outro anjo voar pelo meio do céu, um evangelho que está se propagando rapidamente, tendo o evangelho eterno que nunca mudou, para pregar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do juízo, é hora de dar glória. O que me destituiu da glória de Deus? Romanos 3, 23, fala que todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Porém, agora aqui em Apocalipse 14, versículo 7, fala que chegou a hora do juízo e que é hora do povo dar glória ao Senhor, deixar todo o pecado. Porque o pecado me destituiu da glória de Deus, e agora para que eu dê glória ao Senhor, eu tenho que destituir do pecado. E em Apocalipse 12,
Apocalipse 12, 17, como nós estávamos lendo. Esse remanescente da igreja de Laodiceia, eles não somente têm as literaturas, mas eles vivem o que está nesta literatura. Porque essa igreja, ela tem normas, ela tem conselhos que é para ser usados. Será que Deus iria dar conselhos para ninguém seguir os seus conselhos? Para que Ele daria conselhos para um povo que não vai seguir? Meus irmãos, se despertem. Nós estamos na hora final da história dessa terra, onde nossos nomes estão passando pelo tribunal de Deus, e se o meu nome já passou, eu estou perdido ou estarei salvo? Ou eu estarei me santificando ainda, ou eu estarei me sujando ainda, progredindo nas apostasias e na degradação moral. Inicialmente eu começo a ceder em alguma coisinha, e depois eu começo a ceder em outras, e daqui a pouco eu estou cometendo as piores práticas, porque o Espírito Santo se retira e já não me convence mais do pecado, da justiça e do juízo. Em Efésios fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E em Tessalonicenses fala, não extingais o Espírito Santo de Deus, porque ele é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E se não tem mais o Espírito Santo, se ele se retira de mim, eu começo a ter o espírito dos demônios, vou virar demônio, vou perseguir aqueles que querem fazer a plena vontade de Deus, vou ser perseguido pelos próprios irmãos que estão em rebelião, estão em rebeldes. E o Espírito de profecia nos fala em Conselhos para a Igreja, capítulo 62. Perguntei qual o sentido da sacudidura que houve na igreja de Laodiceia e que acabava de presenciar, e foi mostrado para a profeta que o que causou a sacudidura dentro da igreja, de irmãos contra irmãos, foi causado pelo positivo testemunho